Olá, animais com cérebro desenvolvido! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar aí sobre umas coisinhas a mais do banco de dados, né? E o que que a gente vai conversar, né? Conversar não, eu vou passar para vocês um monte de informação, na verdade, né? A gente vai conversar sobre selects, né? Sobre como recuperar informações do banco de dados. A gente também vai ver como apagar a informação do banco de dados. E, por fim, aí, a gente vai ver como que os relacionamentos no banco de dados produzem esses dados. E de que forma que a gente recupera esses dados relacionados uns aos outros, tudo bem? Então, aí, sem mais delongas, vamos começar, tá? Sim, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa. Se eu não fizesse uma colinha, eu não ia lembrar de tudo, tá? Nem na ordem certa para passar para vocês. Então, só aguentem, tá? Vamos lá. Eu já estou logado aqui no meu ambiente, né? Eu vou usar um banco de dados chamado Café, tá? Que é basicamente um café, um local que vende café e coisas correlatas, né? E, enfim, a gente vai estar brincando com essa base de dados aí que já está populada, eu já dei uma populada nela aí de antemão, tudo bem? Se você quiser ter essa base de dados aí, vai ter na descrição do vídeo um download para o script de criação dela, tá? Aí é só executar esse script que, em tese, vai tudo dar certo, tudo bem? E, enfim, vamos seguir, né? Primeira coisa, pessoal, a gente tem feito, das aulas passadas, eu já tenho mostrado para vocês como recuperar as informações usando Select, né? Só que a gente ainda, a gente nunca, enfim, foi um pouquinho mais a fundo nos Selects, né? Então a gente vai fazer isso agora, tá? Então, primeira coisa aqui, vamos conhecer essa base de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o diagrama dessa base de dados. Estou entrando aqui, vou entrar na base café e vamos aqui no desenhador, né, que é a parte, enfim, a parte que a gente vai, enfim, a gente vai entender aí as relações, né, entre as tabelas. A gente tem aqui, né, uma tabela cliente, tá? Na qual a gente vai guardar os dados, obviamente, do cliente. Essa tabela tem nome, sobrenome e CPF. Eu tenho uma tabela de compra que vai registrar as compras do cliente, né? Que tem o código do cliente, o código do produto comprado, né? O cliente que comprou, o código do cliente que comprou, o código do produto que foi comprado e a quantidade que foi comprada. Eu tenho uma tabela aqui também de produto, que eu tenho todos os meus produtos cadastrados, né? Com o código, o nome e o tipo de unidade. Tipo de unidade do produto é quando é grama, quando é pacote, quando é quilo, quando é metro, quando é centímetro, coisa e tal. Cada produto tem a sua unidade de venda, né? Então, no caso aqui, para organizar isso, a gente cria uma tabelinha de unidade que vai o código da unidade e o nome da unidade, né? Quilo, metro, centímetro, grama, dose e aí vai. Tudo bem? E esse é o diagrama do nosso banco de dados, nosso diagrama bonitinho, tudo bem? Para quem não conhece, esse aqui é o PHP-MyAdmin, tá? É uma interface gráfica para banco de dados que roda baseada na web, tudo bem? E aí, se você quiser, aí você instala e você vai ter um ambiente desse bonitinho para você também, tá? Tá meio desatualizado, mas ainda funciona, tá? Ele precisa atualizar para o PHP mais recente, ok? Então, sem mais delongas, vamos voltar lá para nossa telinha. Essa é a estrutura do nosso banco de dados, tá? E eu vou mostrar aqui as tabelas para vocês. Vamos dar um show tables aqui, tá? E aí, como eu mostrei lá, tem o cliente, compra e o produto, tá? Legal. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no que tem na tabela cliente. Como é que a gente vê isso, né? A gente vai dar um select, asterisco, from cliente. Ponto e vírgula aqui, pronto, tá? Aqui na tabela cliente, o que significa esse asterisco antes de continuar, né? Esse asterisco quer dizer que eu quero todos os campos da minha tabela, tá? Então, eu estou falando, ó, pegue todos os campos da minha tabela, né? Pego todos os campos que vierem da tabela, né? Cliente. Todos os campos from cliente, né? Então, quais são todos os campos da tabela cliente? Código, nome, sobrenome, CPF. E aí eu tenho alguns dados aqui. O código 1 é o Zé, o 2 é a Maria, o 3 é o Mário e o 4 é o Amodeus, tá? E aí tem os seus respectivos CPFs fake aqui que eu criei de qualquer jeito, tudo bem? Se eu quisesse apenas um campo, eu colocaria aqui nome. E aí só veria o nome. Se eu quiser o nome e o CPF, eu coloco nome, vírgula, CPF. Se eu quiser
nome, CPF e código, eu posso colocar nome, CPF e código. E vai aparecer na ordem que eu colocar, tá? Se eu colocar o código aqui na frente, por exemplo, o código vai ficar mostradinho aqui, beleza? Então o select é para isso, pessoal. O select é para mostrar os dados que tem na tabela. Só que nem sempre a gente vai querer todos os dados que estão na tabela, né? Às vezes a gente vai querer todos os campos, mas não todos os dados, não todos os registros, né? Todas as linhas da tabela. Então a gente vai usar a cláusula where, né? A gente vai usar o where aqui. E o que o where faz? O where ele filtra os dados, né? Então no caso eu só quero os registros da tabela cliente, cujo código, né, que é a chave primária, seja igual a 2. Como a chave primária ela é única, só vai retornar um único registro. No caso aqui é a Maria, tá? Legal. Mas eu quero então todos os códigos que sejam menores do que 3, tá? E aí vai retornar só o Zé e a Maria, tá? Porque os outros ou são iguais a 3 ou são maiores do que 3, tá? Eu quero todos os registros cujo o CPF é igual a essa sequência de caracteres aqui, tá? E aí vai ficar aqui certinho do jeito que a gente especificou, tá? Só o Zé da Silva tem esse CPF. Tudo bem? E aí eu posso, né, colocar mais, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Eu quero todos os clientes aqui, né? Não vou colocar o where. E aí eu tenho esse daqui, tá? Eu tenho o Zé, a Maria e o Mário. Vamos adicionar mais um registro? Como é que a gente adiciona mais um registro? Vou dar um insert into o nome da tabela que eu quero inserir, no caso aqui é cliente, tá? Abro parênteses e vou especificar os campos na ordem que eu vou especificar. Então, eu vou especificar o CPF primeiro, depois o nome e depois o sobrenome. Fecho parênteses, values, tá? E continuo aqui especificando. Abro parênteses e agora eu vou dar os dados que eu quero inserir, né? Vou colocar aqui o CPF, certo? Vou colocar o nome. Maria. Também é Maria? Também é Maria. Só que a Maria Giuseppe. Maria Giuseppe. Tá? A Maria Giuseppe. Tudo bem? Inseri, tá? E agora quando eu dou um select aqui, você vai ver que tem a Maria Giuseppe. E aí o que eu posso fazer? Eu quero todo mundo da tabela cliente, né? Onde, where em inglês é onde, né? Onde o nome seja igual a Maria, né? Se eu colocar só isso, vai me retornar 2 registros, que eu tenho 2 Marias. E eu posso colocar mais uma condição, né? CPF é igual a esse CPF aqui que eu acabei de adicionar. Tá? Opa, esqueci de colocar ponto e vírgula aqui. E pronto, tá? Só vai vir um registro. Se você quiser apenas um registro, o ideal é sempre pegar o valor da chave primária, né? É mais rápido, tá? Porque esses campos aqui a gente chama de campos não indexados. O que significa isso? Significa que se sua tabela for muito grande, né? Se sua tabela for muito grande, o seu banco de dados, o seu sistema gerenciador de banco de dados, vai ter que percorrer essa tabela inteirinha para ter certeza que só tem essa Maria, tá? Ao passo que se você especifica uma chave primária, a consulta é instantânea, ele vai direto ali, tem uma estrutura de dados específica dentro dele que diminui o tempo de procura a um tempo constante e rápido. Tudo bem? Então, geralmente a gente não faz esse tipo de consulta, tá? Pegando assim os campos que não são indexados, né? Que não são chave primária e nem são chave estrangeira, tá? Só em último caso aí, precisa de um relatório, coisa e tal. Mas tenha em mente que isso é estressante, tanto para o software, que vai demorar para responder, consequentemente para o processador, que vai processar mais, consequentemente para os discos do seu computador, que vão ser mais usados e, portanto, vão ter vida útil reduzida. Então, cuidado com isso, tudo bem? Legal. Continuando. Então, a gente já sabe fazer um select, né? Por exemplo, eu quero todo mundo que tem nome Maria, ou, né, a gente já sabe usar o AND, né, que é o E, que tenha o nome também de Zé. Acho que tem um Zé, né? Não lembro, na verdade. Vamos ver se tem o Zé. Tem o Zé.
Então a gente tem 3 registros, né? Por quê? Eu quero todo mundo que é Maria ou Zé, tá? E aí você pode montar do jeitinho que você quiser, assim que a gente usa o where, tudo bem? Legal. Seguindo em frente aí, né? A gente já viu os selects aqui, aquela coisa toda. A gente já viu os inserts também, né? Mas vamos ver um insert específico aí, né? Eu quero inserir mais de um registro. Como é que eu faço, né? Antes de tudo, vamos ver o que tem na tabela produto, né? Então, eu nem sei quais tabelas tem aqui, né? Só para ter certeza, vamos dar um show tables para mostrar todas as tabelas. Então, eu tenho a tabela produto. Então, eu vou dar um select aqui na minha tabela produto. Né? Select asterisco from produto e ver quais produtos tem cadastrados. Então, café, café em pó, pão de queijo vegano e pizza de vegarela. Tá, legal. Pessoal com bom gosto. Então, vamos inserir mais de um registro nisso daí, né? Então, insert into produto, né? Abre parênteses, eu quero os campos agora, eu vou inserir o nome, né? Porque o código eu não preciso. Lembrando que o código é chave primária e autoincremente, né? O código do tipo de unidade, certo? E é isso, né? No caso aqui só tenho 2 campos que eu posso mexer. Values, que é os valores, né? Aqui aí eu posso especificar múltiplos valores, né? Então o nome vai ser, deixa eu ver, salgadinho. Salagadinho não, salgadinho. O tipo de dado aqui vai ser o mesmo do café em pó, que é em gramas, um negócio assim, né? E depois eu tenho... mas como você sabe isso? É que eu fiz a base de dados antes, então eu sei, tá? Também vai ter bala, pirulito. Pirulito. Tá? O pirulito ele vai ser especificado em unidades, né? Então, vai ser a mesma que o café aqui, né? Que é o tipo de unidade 4. Tá? E assim por diante eu posso ir adicionando quantos registros eu quiser. Aqui eu vou adicionar 2 registros, o salgadinho e o pirulito. Tá? O salgadinho cuja a unidade, né, de medida vai ser gramas e o pirulito que vai ser em unidades. Né? E aí dou um Enter, olha que legal, inserir 2 linhas. Tá? É assim que você insere várias linhas ao mesmo tempo. Vamos testar aqui um delete, né? Antes de dar um delete, vamos inserir um registro indesejável na nossa base de dados, tá? Uma observação do delete, pessoal, é que geralmente em base de dados do mundo real, assim que a gente usa, a gente não apaga os registros, tá? A gente cria uma coluna lá, né, que geralmente o nome dela é ativo ou não, né? E se ela tiver com valor verdadeiro, esse registro está ativo. Se ela tiver com valor falso, esse registro está inativo, né? E aí os programas que vão consultar esse banco de dados fazem as consultas para não pegar os registros inativos, tá? A gente não apaga os dados do banco de dados, por quê? Para a gente poder ter um histórico e poder fazer uma análise ali, enfim, tentar tirar informações úteis para planejamento futuro aí da sua organização, tudo bem? Então, geralmente a gente não apaga, mas em alguns casos a gente vai apagar como esse daqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. É isso, tá? Eu estou inserindo o Mussolini aqui na base de dados, né? Botei até um sobrenome dele em italiano aqui, né? Enfim, traduz aí que vocês vão saber o que eu quero dizer. Mas acho que dá para entender. E vou inserir, tá? Inserir. Como é que eu apago esses dados? Primeiramente, para apagar os dados de forma segura, eu preciso saber qual a chave primária, né, qual o valor da chave primária que está vinculada a esse registro. Então, eu vou dar um select aqui na minha tabela, né, de cliente. Opa, errei aqui. Ponto e vírgula, tiro isso daqui, enter, tá? Então, o código do Mussolini é o 7. Vamos apagar ele da história não, porque é importante relembrar sempre a história para não repetir os erros. Mas vamos apagar ele do banco de dados aqui, que a gente não quer o Mussolini como cliente. Então a gente vai dar um delete from o nome da tabela que eu quero apagar, né? Where, aí sim a gente vai usar o where para quê? Para saber que tipo de registro, né? Quais as condições, né? Eu posso apagar, por exemplo, todos os registros cujo nome sejam Maria.
Mas isso é perigoso, né? Porque, por exemplo, eu tenho duas Marias, qual Maria vai pagar? Vai pagar as duas mesmo? Tem certeza? Né? Então, geralmente a gente não usa isso porque é perigoso, né? Imagina uma base de dados com milhões de nomes e sobrenomes. Você apaga todas as Marias, você vai perder 50% dos seus dados, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero apagar só usando a chave primária, que é sempre o mais seguro. Então, onde código igual a 7, tá? E aí ele vai apagar. Aqui no meu caso, nesse programinha que eu uso aqui na linha de comando, ele me avisa quando eu vou dar um delete, tá? Mas no caso de vocês, provavelmente o que vocês estão usando não avisa, então cuidado na hora de dar delete, porque não tem lixeira, tudo bem? Não tem como restaurar. E aí você dá um yes e pronto, apagou. Se eu consultar aqui minha base de cliente de novo, ela tá limpinha, sem aquele nome dos infernos, tudo bem? Beleza, então já sabemos apagar, já sabemos inserir, já sabemos também recuperar os dados, tá? Agora é que a porquinha vai torcer o rabo, tá? Por quê? Porque agora a gente precisa recuperar os dados que estão relacionados entre si, né? O que adianta uma base relacional, né? Eu armazenar os dados relacionados entre si, se eu não consigo pegar essas relações, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho um cliente, o cliente faz a compra tem produtos, né? Esses produtos são comprados em uma certa quantidade e cada produto tem o seu tipo de unidade, gramas, quilo, metros, unidade, enfim, né? Cada um tem a sua forma de medir, né? Vamos ver como é essa unidade, só para matar a curiosidade de vocês, tá? Então vamos dar um select aqui, asterisco from, unidade. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho grama, quilos, pacote, dose e pedaço, tá? Beleza. Esse é o tipo de unidade e alguns produtos a gente pode adicionar enquanto for evoluindo a base de dados, né? Então vamos lá. O que eu quero agora? Vamos dizer, deixa eu ver minha colinha aqui. Vamos dizer que eu quero todas as compras de todos os clientes. Tá? Eu quero todas as compras de todos os clientes, né? Então eu quero os dados do cliente, os dados da compra e os dados do produto, consequentemente. Tudo bem? Então eu quero saber os dados que estão se relacionando por essas três entidades e de uma vez só, né? Eu não vou consultar uma tabela, depois outra, depois outra. O que vai fazer isso é o meu sistema gerenciador de banco de dados. Mas os dados vão ser representados de uma única forma e relacionados entre si. Olha que legal. Então, como é que eu fico sabendo qual cliente comprou o que e em que quantidade? Desse jeitinho que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou pegar minha colinha, calma que eu vou explicar cada... Na verdade, eu não vou copiar a cola não, vou escrever passo a passo e vou explicando para vocês. Então, a gente vai dar um select, né? Afinal de contas, eu quero recuperar os dados. Por enquanto, eu vou pegar todos os campos, tá? E vou pegar aqui da tabela compra, tá? Na verdade, a tabela compra, tabela cliente, né? Eu quero os dados do cliente primeiro, né? E vou apelidar a minha tabela cliente. O que é apelidar uma tabela? Dá um nome para ela pela qual ela pode se identificar depois, tá? E para que a gente faz isso? Para facilitar a escrita da consulta. Só isso, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, você tem um amigo lá que você chama de Zóio. Por que você chama ele de Zóio? Porque o Zóio identifica ele, certo? Então você pode chamar ele pelo nome dele ou pode chamar pelo apelido, tá? Mesma coisa na tabela. Então, para apelidar a tabela, a gente usa o comando S, né? E vamos dar um único nome com uma única letra. Então, sempre que eu me referir à letra C maiúscula, eu estou me referindo à tabela cliente, tudo bem? Então, você pegue todos os campos da tabela cliente, e agora que a gente vai ver o comando inner join, tá? O que o comando inner join faz? Ele vai criar uma relação direta entre duas tabelas. E de que forma vai ser essa relação? Eu já mostro para vocês. Inner join. Com que tabela? Bom, vamos lá. Eu quero os dados do cliente que se relacionam com a tabela compra e que também se relacionam com a tabela produto. Então, vamos fazer inner join com a tabela compra. E vamos apelidar a tabela compra também, chamar de CO, né? Só que relação é essa, né? Como que funciona a relação da tabela cliente com a tabela compra? Para eu identificar quem comprou o quê, eu pego o código do cliente, né? Que tem que ser um código que está presente aqui na tabela cliente, e pego o código do produto, que tem que ser um código que está presente aqui na tabela produto.
e depois informa a quantidade. Então, cliente de código tal comprou produto de código tal na quantidade tal, tá? Então, a relação entre essas duas tabelas se dá pelos códigos, pela chave primária e pela chave estrangeira. Qual a chave primária da tabela cliente? É o código do cliente, né? Então, eu venho aqui e digito o código, tá? Só que para especificar essa relação, eu vou usar a palavra-chave on. Então, on c.código igual a co ponto, opa, a co, desculpa, a co ponto código do cliente, né? Porque é exatamente aquela relação, né? O campo código do cliente da tabela compra é chave estrangeira que referencia o campo código da tabela cliente, né? Esse campo na tabela compra referencia esse outro campo na tabela cliente, tá? A gente está reproduzindo aqui a relação que tem nas próprias constraints, né? Se você viu a aula passada, isso aqui é uma forma de expressar aquela relação numa consulta, tudo bem? Então, beleza. Como é que vai ser o resultado dessa consulta, né? Então, novamente, o que a gente está fazendo? Estou pegando todos os registros da tabela cliente e agora também da tabela compra, tá? Que se relacionam com a tabela compra. Então, eu quero todos os registros de cliente que se relacionam com a tabela compra, tá? Então, e já que eu estou pegando da tabela compra também, eu vou pegar todos os registros da tabela compra também. Ficou confuso? Tudo bem, vamos de novo. Eu quero todos os registros da tabela cliente e compra que se relacionem. De que forma? De forma que o código da tabela cliente seja igual ao código do cliente da tabela compra. E vamos dar um Enter e ver o que acontece, tá? Vou diminuir aqui levemente para vocês verem melhor. Aqui, tá? Percebam agora, eu tenho o código, o nome, sobrenome, CPF, código cliente, código produto e quantidade, tá? Essa parte da tabela, né, esses 4 primeiros campos aqui, vem da tabela cliente, né? Então, o código do cliente, o nome do cliente, sobrenome e o CPF. Essa segunda parte desse registro vem da tabela compra, né? Então, eu sei que o Zé, que é código 1, né? Ele comprou o produto 2 e ele comprou na quantidade 1, tá? Eu sei que a Maria, que é 2, comprou o produto 3 na quantidade 250. O Amodeus, que é código 4, comprou o produto 1 na quantidade de 1. E o mesmo Amodeus comprou o produto 3 na quantidade de 500. Olha que legal. Essas são as relações. Mas fica ruim, né? Olhar só para o código do produto. Eu quero o nome do produto. Então, o que a gente faz? A gente adiciona mais uma relação na nossa consulta. Então, a cada relação que eu adiciono um inner join. Então, eu tenho que adicionar mais um inner join. Então, inner join com qual tabela? Com a tabela produto. Então, produto. E vão apelidar a tabela produto como P, né? É bem conveniente. E que relação é essa? Como que ela é expressa? Como que ela é determinada, né? Então, on, CO, né, que é a compra, ponto, código do produto, né, seja igual a p.code, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando para pegar os dados do cliente, relacionar com a tabela compra, depois pegar os dados da tabela compra e relacionar com a tabela produto, tá? Então, vamos ver o que acontece quando eu dou um Enter. Olha que legal, não dá para entender nada, né? Porque ficou muito grande o resultado. Então, a gente vai maximizar a tela aqui e vocês vão ver como é que fica. Olha que interessante. Então, Zé, ele, que é o código do cliente 1, né? Eu tenho os códigos aqui. Ele comprou o produto 2. Mas quem é o produto 2? O produto 2 é café em pó. E quanto desse produto 2 ele comprou? 1, tá? E o tipo de quantidade do café em pó é 3. A gente pode, inclusive, fazer uma relação ali com o tipo de unidade, né? Então, a Maria ela comprou o produto que é código 3, que é pão de queijo vegano, 250, provavelmente gramas, né? O Amodeus, ele comprou o quê? Café e pão de queijo vegano. Tudo bem? Ah, mas agora eu quero saber as quantidades ali o tipo de unidade que é. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais uma relação, olha que interessante.
tá? Então a gente apaga esse ponto e vírgula, e já que a gente vai adicionar mais uma relação, é outro inner join. Inner join com qual tabela? Com unidade. Né? Na verdade, eu estou fazendo mais do que eu planejei já, né? Mas vamos lá. Vamos dar um apelido, U, tá? E que tipo de relação é essa? Como essa relação se expressa, né? Eu vou pegar aqui P ponto, né? Que é o código do meu... P é o produto, né? P ponto. Código... Eu não lembro do campo, ele não está autocompletando aqui. A gente fica viciado nessas coisas. Aí a gente, enfim, se acostuma mal, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Código do produto. Código do tipo de unidade. Código do tipo de unidade. Ok. Então, P, código do tipo de unidade, né? Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui para melhorar. Então, eu quero que tipo de relação? Que o código do tipo de unidade de produto seja igual a u.code, que é o código lá da tabela tipo de unidade. E aí, vou dar um Enter. Vai vir uma tabelona gigante. Vou dar um zoom out aqui, espero que vocês consigam ver, tá? Mas, ó, o pão de queijo vegano, ele é vendido em grama, o café em pó é vendido em pacote, tá? E o cafezinho normal é vendido em dose, tudo bem? Mas aí você pode falar, nossa, tá horrível, tá muito grande, mas daqui a pouco tá impossível de ver isso. E eu concordo plenamente com Vossa Senhoria. Como é que a gente resolve isso, né? Como é que eu pego menos campos? Porque alguns campos ali vocês estão vendo que os códigos acabam se repetindo, o que é normal, né? Porque os códigos são a forma que o banco de dados usa para fazer as relações dentro dele, né? Então é uma coisa que pode se repetir mesmo. Como é que a gente evita isso então? Já que eu apelidei todas as minhas tabelas, eu posso especificar quais. Opa! Já que eu apelidei todas as minhas tabelas, eu posso especificar quais campos eu quero delas. Olha que legal. Então, do cliente, eu quero C, né? C é de cliente, né? Que a gente determinou ali, ó, que o cliente, o apelido da tabela cliente é C. Ponto. Eu quero só o nome do cliente. Da tabela de compra, eu quero a quantidade. Então, eu vou dar CO, ponto, quantidade. Da tabela produto, eu quero o nome do produto. Então, eu vou dar P, ponto, nome, tá? E da tabela unidade, eu quero... eu vou até melhorar a ordem aqui, a quantidade fica por último aqui. P nome eu vou colocar aqui, né? E da tabela unidade, eu quero o tipo, né? Eu quero o nome da unidade que eu estou usando, né? E aí a gente dá um Enter, olha como fica muito melhor, tá? Olha só, a Modeus comprou pão de queijo vegano, 500 gramas, tá? Maria, pão de queijo vegano, 250 gramas. Zé, café em pó, um pacote. E a Modeus, café, uma dose. Olha que bonitinho. É dessa forma que a gente pega as relações do banco de dados, tá? Usando inner join. Mas essa é só uma das relações, né? A gente pode criar outras relações aí muito mais diversas, tá? Dá uma olhada na postilhinha que está na descrição desse vídeo, tá? Lá está explicado com gráficozinhos bonitinhos. Aqui a gente está mostrando meio que na prática, tudo bem? Vamos lá. E vamos selecionar, vamos fazer agora um outro tipo de relação, né? Essa é a inner join. O que a inner join vai retornar? Só os campos que estão relacionados entre si. Se houver algum campo que não está relacionado entre si, isso não vai ser retornado. Por exemplo, vocês não estão vendo aqui, ó, vamos ver a lista de clientes? Eu quero todos os meus clientes. Aqui, ó. Quem são os meus clientes? Ó, tem a Maria Giuseppe, o Amodeus, o Mário River, a Maria Ocarina e o Zé da Silva, tá? Só que você tá vendo algum, deixa eu ver aqui, Mário? Não tem Mário, por quê? Porque o Mário não comprou nada ainda nessa loja, né? Consequentemente, não há relações no banco de dados do pedido, né, dos produtos, das compras com o Mário. Mas e se eu quiser exibir o Mário? Né? Que Mário? Enfim, e se eu quiser exibir o Mário? Eu não consigo usando inner join. O inner join vai retornar apenas registros que tenham relações entre si. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui para melhorar isso.
né? Vamos pegar agora, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Porque senão não rola, né? Inner join, já falamos de inner join. Agora vamos pegar essa consulta aqui. Dessa vez eu vou copiar para a gente ganhar tempo, porque a gente perdeu bastante tempo aqui no inner join. Na verdade, não perdemos tempo, ganhamos tempo, né? E vamos mostrar isso daqui, tá? Fazer de novo, tá? E olha que interessante essa consulta aqui. Ui, caramba, tô aqui. Vamos lá. Eu quero todos os campos da tabela cliente. Eu apelido a tabela cliente com C. Left join compra. CO, cuja relação é aquela mesma coisa, né? Só que a única diferença dessa consulta, né, para outra consulta é que ela é menor, né? E que em vez de inner join eu tenho left join. O que, que vai acontecer com left join? Se eu tiver algum cliente aqui que por acaso não tenha feito uma compra, né, ele vai aparecer. Por quê? Eu dou preferências para os registros da tabela cliente, mesmo que eles não tenham nenhuma relação com a tabela compra, tá? Se eu der Enter aqui, vocês vão ver, né? Vamos dar um zoom out aqui, para vocês verem melhor. Melhorar aqui a telinha. Olha que legal, tá? Agora a gente vê que o Mário River e a Maria Giuseppe aparecem. Só que perceba que, em termos de código do produto, né, e quantidade, e também o código do cliente aqui, que essa aqui, lembre-se que a tabela é de compra, né? Ó, esses dados aqui é da tabela de compra. Esse dado é da tabela cliente. Percebam que agora os dados estão nulos, né? Por quê? Porque essas duas pessoas não fizeram compra. Mas como eu dei um left join, elas vêm assim mesmo, tá? Isso é útil, pessoal, quando você precisa saber, quero todos os meus clientes, até aqueles que não fazem compra, tá? Só o pessoal que, sei lá, se cadastrou por algum motivo. E aí você consegue eles, tá? Inclusive com a quantidade de compras que eles fizeram. Quando é nulo, obviamente, eles não fizeram nenhuma compra, tudo bem? É para isso que serve o left join. Vamos lá, vamos em frente. A mesma ideia é para o right join, né? Vamos lá, vamos fazer? E todas as ideias que valem para o inner join valem para o left e para o right join, né? Eu posso selecionar campos específicos, aquela coisa toda, tá? E olha só, vamos dar agora um right join. Perceba que aqui eu tenho right join, tá? Então eu estou pegando todos os dados da tabela cliente, right join com compra, tá? No nosso caso aqui, eu não tenho nenhuma compra que não tenha cliente. Então, o que, que a gente vai fazer? Na verdade, não tem muito o que fazer. Por quê? Porque eu não consigo adicionar uma compra sem cliente. Mas, no entanto, eu consigo adicionar um produto que não tenha sido comprado, né? Vamos ver quais produtos que a gente tem? Então, select, asterisco, from, produto, né? Olha só, o que não foi comprado? Como que você vai saber? Eu posso fazer a consulta aqui, mas como eu já fiz a base de dados anteriormente, eu sei que o salgadinho e o pirulito ainda não foram comprados, tá? Então, eu vou fazer uma consulta aqui, vou pegar o meu cliente, tá? Vou fazer um inner join com a compra, sim, né? Eu quero saber todas as compras que esse cliente fez, tá? Isso vai me retornar essa tabela aqui. Só que depois eu vou criar uma segunda relação que vai ser o quê? Vai ser um right join, right join. Com que tabela? Com a tabela produto, né? Vou apelidar o produto como P, né? E essa relação vai ser qual, né? Vai ser eu quero o código do produto da tabela, produto, né? Notificações aqui, enchendo o saco da gente. Da tabela, eu quero o código do produto da tabela compra, que se relaciona com o código do produto da tabela produto, né? E agora, quando eu dou um Enter, percebam o seguinte. Vamos maximizar aqui a telinha. Olha que interessante, tá? Perceba que eu tenho 3 linhas nulas aqui, né? Na verdade, mais coisas não foram vendidas. Nem eu lembrava, olha que interessante, tá? Mas essa consulta nos disse o quê? Eu tenho que pizza de vegarela, salgadinho e pirulito ainda não foram comprados por ninguém, tá? Todos esses registros aqui vão vir da tabela de compra e da tabela cliente, né? Aqui é a tabela cliente, aqui é a tabela compra e aqui é a minha tabela de produto, né?
Perceba que eu dei right join aonde? Right join em produto. Significa que eu vou dar prioridade para os registros de produto, mesmo que eles não tenham relação alguma com compra ou cliente. E aí eles vão vir, né, indicando aqui que ninguém comprou esses produtos. Tudo bem, pessoal? Eu acho que essa foi uma aula super longa, super, né, trabalhosa. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo com cuidado, tá? Leiam a apostila e principalmente treinem, tá? Porque esse assunto de relações de inner joins, right joins, left joins, join, é um pouquinho bugador de cabeça, tá? Então, muito cuidado com isso, porque para se confundir nisso é muito fácil, tá? Mas de qualquer forma, espero aí que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha sido informativo e que, enfim, faça melhor a vida de vocês, assim, né? E é isso. Muito obrigado aí por assistir e até a próxima.